O Deni, gente, para quem não sabe, né, ele é um amigo meu de muito tempo, ele não é daqui de Atibaia, não, ele é de Minas Gerais, de uma cidade aqui perto de Extrema. Na realidade, ele vai contar, acho que você não nasceu em Extrema, né? Você nasceu lá por Lorena, tal, não sei, né? É Não uma sei onde você longa nasceu, história que a gente vai é uma longa explicitar. história, né? É. Na verdade, eu nasci em Bragança Paulista, fui Ah, que registrado pertinho. em Extrema e com 7 anos eu fui para Lorena. Então Ah, eu me pois é. sinto, na minha criação, É, na minha gênese aí, lorenense, que eu tenho um carinho muito grande pelo Vale do Paraíba e por Lorena. que legal. É, eu também sou cariolista, nasci no Rio, mas vim pequeno para São Paulo, depois me Ah, é? radiquei por aqui, tenho sotaque de paulista e tudo, mas o coração é carioca. Mas, enfim, Cariolista, essa eu não conhecia, hein? Legal. E meu assim, bar né? Cariolista. chegando aí. Você não sabia? Cariolista? Há Não, 15 essa anos, eu não sabia. É, então, sou cariolista. É, há 15 o anos, Bá está por aí também, eu vi o Mundo Ki, o Bá foi o nosso palestrante, nosso convidado da segunda-feira, né? Tá aí, foi maravilhosa a live dele, o pessoal está chegando aí. Então, vamos lá, vamos começar com as apresentações. Já demos um tempinho aí para as pessoas poderem chegar, né? Já começamos, na realidade, com as apresentações, né? O nosso amigo mineiro, paulista também, né? Nasceu em Bragança Paulista, que é São Paulo, foi depois ser registrado em Extrema, que é Minas, né? A primeira eu cidadezinha voltei aqui para do sul de Extrema, Minas. e o É. E destino hoje, e as é, coisas de Deus, né, como nós vamos estar conversando, me fez retornar à Extrema. Estou aqui em Extrema, constituí família em Extrema já há 16 anos. que coisa, né? Olha só Hoje, que interessante. Bom, muito, pessoal, muito. queria fazer uma breve apresentação, né, do Deni e do que a gente vai falar hoje, para depois aí, né, ele poder estar continuando, falando e tudo mais. Então, o Deni hoje, né, ele trabalha como coach tanto na parte empresarial como na parte pessoal, né, o que a gente chama de coach emocional, né? Mas ele teve uma história para chegar até aí muito interessante que tem tudo a ver com o tema da nossa live de hoje, né, que é essa sutil diferença, né, entre viver no tempo de Deus e procrastinar. Vocês já vão entender por que isso, né? Quando ele era pequeno, como todo jovem, né, pintou, bordou, era campeão de vôlei e tudo mais, era um grande esportista e tal, mas em um determinado momento na vida dele, como ele vai falar, ele sentiu um chamado da parte da espiritualidade, em especial, né, no lado católico, né, que ele frequentava, e começou a ter um convívio muito grande com uns monges num mosteiro, né, que durou aí praticamente, né, mais de 5 anos e tudo mais, que foi um aprendizado, né, da parte da religiosidade, da espiritualidade muito grande. E aí começa a primeira parte, né, do nosso tema, que é o sentir o tempo de Deus, sentir o que Deus está querendo da nossa vida, né? Então aí começou esse aprendizado. Mas como a gente sempre fala no Método Brilhantes, não adianta a gente ter, né, só uma das pernas do pilar, né, espiritual, racional e emocional. A gente precisa, para equilibrar, estar bem com as três pernas. E isso levou ele, de repente, né, houve uma grande mudança na família, na vida dele, ele vai contar em detalhes, e ele acabou tendo que assumir uma empresa do pai dele na área de transportes. Não tinha nada a ver com espiritualidade, nada a ver com o que ele fazia antes, né? E ficou durante um tempo trabalhando isso. Até que depois, né, essa empresa também foi tomando outro rumo e ele começou a trabalhar na área de coach. E aí é interessante que na área de coaching, em especial no outro lado, ele foi trabalhando os três aspectos, né? O espiritual, o emocional, o primeiro o espiritual, depois o racional, para depois chegar também no emocional. Lógico que o coach trabalha com todos os outros aspectos também. Mas olha que interessante. Ali, em especial no coach empresarial, ele se via muitas vezes obrigado a trabalhar com metas, com uma programação mais racional, né, com uma coisa assim de objetivos e tudo mais. Para quem não sabe, eu também sou formado, né, em administração, com outros cursos, e na faculdade a gente tem muito isso, né, de você cumprir as metas, fazer planos e tudo mais, né? Só que às vezes a vida ela quer outra coisa da gente. Eu faço uma pergunta para vocês, né, só para a gente começar a se basear, né? Você imagina uma empresa, como muitas, que estavam fazendo todo um planejamento para serem lançados. Imagina um restaurante que queria ser lançado, né, no início de 2019, de 2020. Ele fez todos os planos, estudou tudo, calculou e tá. Aí, de repente, pum, veio uma pandemia e ele teve que fechar as portas daquele restaurante por não sei quanto tempo e praticamente pode ter perdido todo aquele investimento inicial, né, e não ter mais fôlego. Talvez a intuição dele
talvez esse contato divino estivesse falando para ele, olha, segura um pouco, talvez não seja o momento, né? Talvez se você esperar um pouquinho vai ser melhor. A intuição pode até não saber que vem uma pandemia, mas ela sabe o que você tem que fazer e te manda essa resposta. Então, se a gente não conseguir equilibrar tudo isso, não adianta eu querer impor goela abaixo um, um plano, né? E vamos falar, não, agora você não pode procrastinar, tem que ir lá, tem que fazer e tal. Mas às vezes a minha mensagem interior está falando outra coisa, né? Então, gente, para concluir, eu queria dizer assim que não esperem da live de hoje e nem da vida de vocês uma resposta mecânica, uma receita de bolo. Ah, então aqui eu estou procrastinando, aqui eu estou seguindo o caminho de Deus, porque não é assim que funciona. A gente tem que aprender em cada situação, cada pessoa, em cada momento, sentir essa sua resposta, né? E aí, quando a gente começou a conversar, eu e o Deni, ele, né, sentiu isso muito forte, a gente sentiu esse momento muito forte de falar sobre esse assunto, né? Assim como hoje, preparando isso, ele também teve muitos insights, e aí a coisa começou a caminhar muito bem, né? Então, voltando, né, nesse equilíbrio, esses três aspectos, espiritual, racional e emocional, que a gente consegue, então, caminhar de uma forma mais equilibrada na vida. E aí, eu queria que o Deni contasse, então, para a gente um pouquinho dessa caminhada, porque dentro da experiência vai mostrar como ele foi desenvolvendo tudo isso, para a gente chegar, então, nesse tema. É isso. Deni, é contigo. Obrigado pela presença, né? Obrigado por estar topando esse desafio aí e participar com a gente. Vamos lá. Show de bola, Chico. Você deu um resumo aí muito interessante de tudo aí, né? Muito legal. Primeiramente, né, muito grato pelo convite de estar participando dessa jornada fantástica, incrível que vocês dois estão promovendo aí. Além do conhecimento que eu admiro muito, com certeza está transformando vidas, como a gente tem visto aí nos depoimentos de outras lives. Então, parabéns a vocês pelo trabalho, pelo lindo trabalho. E esse é só uma degustação, né? Tem mais coisa por vir aí, grandes coisas estão por vir no trabalho de vocês. Eu sinto muito agraciado estar participando desse processo com vocês. O tema da live, né, Chico, foi num bate-papo nosso, né? Na verdade, a gente estava conversando e a gente percebeu esse tema bastante desafiador. É desafiador, mas na verdade eu mesmo identifiquei que eu vivi isso, né? Conversando contigo mesmo, eu vi quanto tudo isso faz parte da minha vida ao longo do tempo. E com os trabalhos de coach, como você falou, eles se identificaram com mais clareza, né? Separando os momentos em que a gente tem que buscar essa sensibilidade aí do momento de Deus, que é desafiador, e o momento quando eu estou de frente com o executivo que me contratou para poder atingir as metas da empresa, e aí não tem, de fato, dentro do coach executivo, não tem muito. Nós falamos de mimimi, né? Ele tem que, de fato, atingir as metas dele, tendo as tarefas para fazer semanalmente, enfim. Mas mesmo nesse processo do coach executivo, a gente percebe que os motivos pelos quais ele não atinge as metas, ele não consegue realizar as tarefas, as microtarefas para chegar ao teu objetivo, ele passa pelo espiritual. Normalmente, nos meus processos de coaching, na primeira sessão, eu já procuro identificar qual é a crença daquela pessoa, qual é o momento. Nós trabalhamos as 12 áreas da vida, dentre elas temos a espiritual, e eu dou uma atenção especial para a área espiritual, porque ali, para mim, na minha metodologia, é o gancho que eu tenho para poder linkar todo o trabalho. Então, essa é uma característica minha, né? E, inclusive, já conseguimos sucesso em 2 sessões de um casamento praticamente desfeito, onde a identificação dos motivos, a identificação da área espiritual que envolvia o casal, numa segunda sessão, ambos já entenderam, já as fichas caíram e eles entenderam o porquê que eles estavam passando por aquela crise que já estava levando a uma separação. Então, foi o simples fato de levantar a área espiritual, a origem de todo o processo de casamento, e já levou a isso, e até hoje se perdura. Então, para colocar o quanto é importante essa área espiritual, tanto no campo
do coach executivo e como na área mesmo do dia a dia nosso, né? Bom, vamos lá. O Voltar Chico lá para pediu para trás, lá para o mosteiro. o Chico Vamos pediu lá para para a contar origem. um pouco da minha vida. Vamos lá na origem, né? Na origem aqui dentro do meu contexto. Ô Chico, eu vou primeiramente, eu vou colocar um pouco do conceito, né, da procrastinação, que Fica à acho que vontade. todos sabem, né, é aquilo que você deixa para depois, deixa para amanhã, não faz hoje. Isso quando você não faz alguma coisa que você de fato deseja e tem necessidade, isso te leva à frustração, te leva a um sentimento de culpa, né? Puxa vida, não consegui fazer. E se não cuidar da procrastinação, ela pode tornar-se um hábito na sua vida. E tornando-se um hábito na sua vida, isso te leva para. Para mim, cortou o áudio do Deni. Não sei como é que vocês Cortou estão o aí. Dani, travou sim. Tá? Só um momentinho, pessoal. Para quem não sabe, sexta-noite é o ápice do Instagram, então fica sobrecarregado mesmo. Hum. Só um pouquinho, pessoal, vamos botar ele de volta. Precisa chamar ele de novo, ele caiu. Estou chamando. Chico, o problema foi aqui Voltou. ou foi aí? Você que O caiu. problema foi aqui ou foi aí? Eu acho que Acho que foi foi aí. aí, Você Dani. que Caiu para caiu. todo mundo, viu? É. Mas assim, o Brian estava É, falando, sexta-feira à noite é um momento complicado no Instagram, é um momento de pico, muitas lives, muita gente entrando, então acontece um pouquinho mesmo, normal. Se cair, a gente entra de novo e vamos tocando. Vamos Não lá? tem show de bola. problema. Isso aí, como Vamos o lá. Brian Só falou no para começo, finalizar. é o negativo, às vezes querendo atrapalhar, né? Quando a live vai sair boa, acontece essas coisas. Sim. É Vamos isso lá, aí. vamos continuar. Eu estava finalizando aqui, então, quando a procrastinação torna um hábito na vida da pessoa, né? E isso permeia por todas as áreas. Permeia para o casamento, para o relacionamento com os filhos, permeia na empresa, e aquilo a leva à zona de conforto. Então, isso é um grande perigo de não tratar, de não observar, de não refletir sobre a procrastinação para não levar ao hábito. Já o tempo de Deus é um negócio maravilhoso, né? Até o lado negativo do tempo de Deus nos traz boas coisas, mas temos também que tomar cuidado. Então vamos lá. O tempo de Deus está ligado àquela sua intimidade com Deus, né? Nós só conseguimos entender algo de alguma coisa tendo essa intimidade. Então, quando a gente fala do tempo de Deus, e aí eu tenho na minha experiência, né, algo que permeou a minha experiência, é essa proximidade daquilo que eu chamo de Deus, daquilo que eu chamo do meu Criador, né, que cada um tem um conceito, uma visão, mas no frigir dos ovos existe um ser, para mim, na minha metodologia, né, na minha vida, existe um ser único aí que rege tudo isso, e isso que importa nos meus relacionamentos, né? E nos atendimentos que eu faço. Então vamos lá. Chico, atendendo a seu pedido, né, Chicão? Vamos lá. Quando jovem, eu já ia à missa lá com 12 anos. Minha mãe está me vendo aí, ela sabe disso. Com Que 12 legal. anos eu queria a missa, né? Então eu pegava minha bicicletinha e saía correndo para ir à missa. Mas era o gosto de estar próximo da meditação, é o gosto de estar próximo daquele momento. Não entendia muito direito, gostava das músicas, mas já tinha essa intimidade com o espiritual. E sempre foi assim. Ah, com entre 12 e 18 anos, pratiquei esporte, joguei vôlei, e um vôlei muito positivo, né? Eu, com 14 anos, eu já dava aula de vôlei, eu já trabalhava numa academia do meu treinador, mas sempre com essa pegada muito positiva. Me lembra um pouco, Chico, a palestra a live de antes de ontem, né? Não me lembro o nome dele agora, Do mas Marcos, acho que do Marquinhos, psicologia isso, positiva. Foi de terça-feira. A live de terça-feira, isso, Marquinhos. isso, exatamente. Cara, show, fantástica a live. E eu trabalhava muito todos aqueles conceitos que ele colocou sem saber.
né, que era psicologia positiva. E ali eu já ouvia alguma coisa, algo das coisas de Deus na minha vida, muito sem saber do conceito. Não havia procrastinação, havia muita ação, na verdade, muito efetivo. Com 18 anos, eu comecei já a visualizar lá na frente a minha vida e algo me dizia que eu tinha que ajudar o meu pai na empresa dele. Mas, na verdade, esse algo, hoje, eu sei que esse algo é uma intuição minha que eu tinha que resolver na minha vida. É algo bastante interessante. Isso eu estou falando de 18 anos, mas algo que eu fui resolver na minha vida, de fato, com 32 anos de idade, né? Mas eu sabia que eu tinha que entrar nessa angústia, hoje, trabalhado, né? Nessa angústia da figura do pai. Fui trabalhar com meu pai, passei momentos difíceis ali, né, nesse relacionamento. O meu período de jovem mesmo, de sair para balada, de bebidas, né, mais bebida mesmo, porque a droga nunca entrou no meu caminho, não foi por conta de... Não é mérito, não vejo isso como mérito, eu vejo como uma situação simples, né? A droga não entrou apenas na bebida e a gandaia, né? Sair com mulheres e tal. Então, isso permeou até os meus 24 anos, 25 anos. Sempre namorei. Então, eu sempre levei, nesses intervalos, né, que eu tive essa vida minha mais do mundo, né? Mas fora esse momento, eu sempre namorei. E namorando, eu sempre tive essa questão da família, né? Então, um objetivo na minha vida sempre foi família. Então, nós vamos fechar isso lá na hora do chamado espiritual. Então, com 26 anos, eu sofri um acidente onde, antes desse acidente, eu tive um colapso aí de ideias, onde eu estava questionando tudo na minha vida. Eu tinha uma boa condição financeira, tinha o carro que eu queria, eu tinha a vida que eu queria, mundanamente falando. Estava tudo certo. Porém, espiritualmente, internamente, tinha um vazio muito grande. Fui numa festa com os amigos e na volta sofri um acidente, tombei meu carro, onde por pouco eu não caía numa ribanceira, e ali a ribanceira seria o fim dessa jornada. Mas quando eu me recuperei, tive uma lesão na coluna, algo muito interessante. Eu fui para casa da minha mãe e ela me tratou muito bem, né? Como sempre, né? Me tratava muito bem e eu percebi essa zona de conforto não é a minha história. Eu já morava sozinho, tinha meu apartamento, fui para o meu apartamento e nesse apartamento eu falei, eu tenho que entrar nessa angústia para entender o que Deus quer de mim. Eu tinha 26 anos, 25 anos. E eu entrei na angústia, sim. E nesse meio tempo eu já estava matriculado num curso dentro da igreja, num movimento que se chama Aldeias de Vida, em Lorena isso. E era um treinamento de 3 dias que promove ainda, existe ainda, né? O encontro consigo mesmo, com o outro e com Deus. E era tudo que eu precisava e queria, sem saber, né, naquele momento. E eu coloquei um gesso, naquela época eu tinha uma lesão na coluna, né? Coloquei um gesso que me limitava os ombros e a coluna, enfim. Nossa. E esse treinamento, esse encontro, ele é basicamente, ele não tem momentos que você fique parado. Ele é ativo, é num sítio onde tem vários desafios. É um encontro, depois que eu fui descobrindo, é um encontro bem assim de liderança mesmo, a nível empresarial, que o padre Pedro Cunha, né, idealizou isso, jogou para a igreja com muito sucesso. E eu participei desse. E ele unia essa parte empresarial, essa parte de método com a parte espiritual. Exatamente. Que, na verdade, é um treinamento de liderança que hoje existe nas grandes empresas de treinamento, que naquela época, já isso foi lá em 1995, o Padre Pedro já levou para a igreja no contexto espiritual. Foi fantástico, né? Aquilo, são 3 dias, 100 pessoas participando, dividido em tribos, por faixa etária, com desafios, 2 desafios de manhã, 2 desafios à tarde, físicos. Né? Então, imagina que eu estava num lugar onde o foco era desafios físicos levados para a vida cotidiana, e eu não poderia praticamente participar de nenhum exercício físico, participei apenas de um.
Mas eu já tinha naquela época o foco que eu precisava estar ali. E, de fato, ali foi que houve um virar de página na minha vida. A partir dali eu entendi o meu chamado. No final desse encontro, nós temos... as pessoas entregam o sonho para aquelas pessoas que mais significaram durante aqueles 3 dias, né? Principalmente nesse encontro, eu recebi, acho que quase 50% dos sonhos, né? Pela minha performance ali. E aquilo me tocou muito, porque eu não estava acostumado com isso. Então, ali foi a primeira parte do chamado. A partir de então, eu comecei a frequentar as aldeias de vida, que é um movimento de muitas pessoas. Hoje tem várias cidades no Brasil todo. E a partir dali eu comecei a me descobrir outro lado, né? Eu já tinha empresa, eu tinha caminhões, já era empresário na área de transporte com sucesso. Eu descobri o meu lado, eu fiz teatro, fiz dança, participei de uma peça que foi apresentada em São Paulo, em Curitiba. Então, eu descobri o outro lado, eu fazia as duas coisas juntos. E comecei a trabalhar também nesse movimento, como já na liderança. E com isso eu percebi esse chamado, eu percebi esse dom que Deus me deu. Passado Achavam um que você tempo, ia ser padre, né? Todo mundo falava, o Dênio vai que eu ia virar te falar padre. agora, né? As pessoas achavam que ia ser padre, que eu tinha que ser padre, e o tempo estava passando, eu já estava com 26, 27, 28 anos. Eu tinha namorado, minhas namoradas também sabiam disso, né? Mas o meu foco, embora eu tinha muito forte a família dentro de mim, inclusive eu fazia cursos dentro da igreja para educação de filhos, para casamento, para dar atendimento a casais. Ali entra agora, nesse momento com 28 anos, entra um pouco a questão dessa parte do ser mais assertivo, né? De entender o tempo de Deus, mas também tomar decisões assertivas para que a coisa acontecesse. Algo eu tinha que fazer para poder tomar um rumo, né? E o que eu tive de fazer, até você falou do mosteiro, né? Não foi exatamente o mosteiro. Eu entrei para fazer filosofia, que era o caminho que os meus amigos mais próximos, o meu ciclo de amizade ali eram padres, eram seminaristas, né? E que eles iam fazer. Eu entrei para filosofia. E ali eu convivia no meu trabalho, nas aulas de filosofia, que eu amava as aulas de filosofia, e nos finais de semana eu ficava com os padres, com o pessoal da igreja, né? Durante aí esses pelo menos 4 anos eu fiquei fazendo isso com muita frequência, e a minha vida era aquilo. E olha, foi acho que um dos momentos mais felizes da minha vida, onde até então, né, onde eu vivia tudo que as pessoas da minha idade naquela época, né, eu tinha uma boa condição financeira, tinha meu carro, ainda era bonitão ainda, né? Então, ao invés de sair para balada, eu ia para a igreja. E os amigos que iam para lá, até teve uma situação interessante. A gente fazia de tudo na igreja, televisão, teatro, desfile, tudo aquilo que se fazia fora, a gente fazia também na igreja. E aí teve um amigo muito próximo, o Valmar, que ele teve lá na igreja e participou de um dos desfiles nossos, participou dos jantares que nós fazíamos, festa de peão cristão, mas tudo com o foco voltado para a espiritualidade. E aí chegou meia-noite, eu falei, bem, Valmar, vamos dar uma saída agora, você quer sair, vamos levar você para conhecer? Eu falei, não quero mais. Eu não quero perder esse estado de paz que eu nunca tinha sentido antes. Então foi muito legal, foi um que me marcou muito, porque esse amigo meu, naquela época, ele gostava muito de sair, enfim, era uma pessoa da balada, mas ele não sentiu essa paz. Ele sentiu essa paz e falei, beleza. E a partir de então ele também seguiu esse caminho junto comigo lá. Enfim, com o passar do tempo, eu fui amadurecendo, estando junto com os seminaristas, mais próximo do padre, dos padres. Eu senti que o chamado de Deus para mim, ele continuava. Porém, aí que entra um pouco desse nosso tema, né? Eu tinha que tomar uma decisão. E essa decisão permeou onde? O meu chamado era para espiritualidade, era para liderança, era para fazer aquilo com maestria, aquilo que eu fazia dentro das aldeias de vida. Porém, eu tinha um chamado muito grande ao ser pai biológico também. Eu tinha um chamado muito grande, o meu sonho era ser pai, ter minha família, minha esposa. E aí que caiu a ficha, né? Eu posso fazer tudo aquilo que eu estava fazendo,
não exatamente sendo um padre, mas sendo uma pessoa, um pai de família, né, como um pai biológico. A partir de então desse discernimento, eu comecei a reprogramar a minha cabeça, a minha vida novamente. Por que reprogramar, ô Chico? Porque a partir de então eu sempre tinha namoradas, e quando eu ia conversar com uma garota, uma namorada, sempre assim, as mães diziam, não, elas diziam assim, pô, você precisa conhecer minha mãe ia adorar falar contigo. Pois é, mas eu não quero conhecer sua mãe, eu quero Você ficar não com quer você, sua mãe, né? quero estar com você, né? Mas era sempre essa conversa mais, assim, harmoniosa, de vida, né? E aí eu perguntei, liguei, era meia-noite, já liguei para o padre, né, o padre Pedro Cunha, padre, está acontecendo isso comigo. Olha, não posso te atender agora, que... E, não, uma palavra sua, que eu sei que você sabe o que está acontecendo comigo, vai mudar a minha vida. Ele falou, pois é, fale um pouco. Eu disse para ele o que estava acontecendo. Ele disse assim para mim, olha, meu filho, mude a sua lente. Hoje, até hoje, a sua lente era espiritual, voltada para ser um pai espiritual. Mude a sua lente agora. Mude a lente para ser um pai biológico. E a partir de agora, você procure uma garota que possa ser a sua esposa, não a sua companheira. Falou dessa forma. Chico, naquele momento, deu start. Bom, então o processo agora é esse. E ali eu tomei uma Interessante que a decisão. palavra padre, né, ela também tem o significado de pai, né? Em espanhol, padre é pai, Pater. né? Então Sim, você não deixou de ser padre, você só mudou o foco, realmente, mudou a lente, né? mudou o foco, exatamente. Pois é. E então, a partir de então, foi mudando o foco. Eu usei uma metodologia no frigir dos ovos, quando eu percebi que a coisa ia demorar muito. Uma professora minha de pós-graduação, ela me ensinou, eu fiz pós em RH, fiz pós em finanças e marketing, e ela me ensinou como fazer para poder dar um reset nos relacionamentos, entrar para dentro de si e escolher quem chega mais próximo do seu perfil. E eu fiz isso. Foi quando também eu comecei a vir para a Extrema e, e fiquei aqui pelo menos uns 5 meses trabalhando para o meu pai aqui. E ali eu fiz esse trabalho espiritual. Eu não namorei mais, eu tive alguns relacionamentos, mas estava com 30 anos já, 32 anos. E com 32 anos eu não transava com esse relacionamento. Eu escolhi não ter relações sexuais com essas pessoas. Eu escolhi apenas ser como companheira, mas o meu foco era outro. E sempre também conversando com essas pessoas. E chegou um ponto que eu parei tudo e falei, vou parar. Agora foi sofrido, foi doloroso no sentido de entender o que estava acontecendo e é como a pipoca, né? Quando a gente coloca a pipoca se a gente filmar em câmera lenta, a pipoca quando coloca na panela e ela explode, né? Ela tá pequenininha e de repente ela faz isso. Isso, se for, eu tenho um texto que fala sobre as dores da pipoca, do milho, né? É bastante interessante. E ela fala, puxa vida, eu estou explodindo. Mas ela está nascendo, ela está explodindo para ser o que ela nasceu para ser, né? A pipoca ali. Eu me senti isso, me senti assim, explodindo por dentro. Foi quando, diante de toda a metodologia, aconteceu de eu conhecer a minha esposa. Conheci a Cíntia e, a partir de então, eu tinha certeza que a pessoa que Deus colocou para mim, depois de todo o trabalho, era ela. Só que não era o momento ainda, né? Ela namorava uma pessoa. Então, ali eu tive essa certeza e fiquei na minha ainda. Até que um belo dia, na verdade foi dia 22, dia de Santa Rita, aqui em Extrema, foi quando eu encontrei com ela na festa de Santa Rita, aqui em Extrema, e a convidei para um jantar. E ali eu tive a certeza, foi uma escolha, né? Foi uma escolha vindo da sensibilidade de que Deus estava olhando para mim. Assim como Ele tirou de mim, trocou minha lente naquele momento, Ele também colocou a minha esposa no meu caminho. É Falando da minha interessante esposa... que, só uma coisa, Daniel, acho que é importante ressaltar que você tinha essa busca, né, dessa conexão com o divino. E isso tudo só aconteceu porque você teve as respostas que você estava buscando. Né? Não foi uma coisa que do nada apareceu, não, tem que fazer assim. Não, não, Você não, estava, né? não. Eu costumo dizer o seguinte, foi intencional.
Foi intencional. Aí, muitas vezes, lá atrás, as pessoas já achavam meio maluco, sabe? Porque eu tive uma namorada, eu tinha 28 anos, tinha uma namorada que tinha 20. Aí eu falei para uma amiga minha assim, olha, eu tive que estudar o perfil de uma pessoa de 20 anos para poder entendê-la, que a diferença naquela época era muito grande. Era uma pessoa fantástica. E ela falou assim, mas você é louco? Você vai estudar o perfil da namorada para ver como é que funciona? Você tem que deixar rolar. Eu falei, pois é, se eu deixar rolar, não vai. Eu gostava dela naquela época, né? Não vai deixar porque eu preciso saber. E hoje tem tudo a ver, né? Hoje eu trabalho com casais, o primeiro trabalho que eu faço é identificar o perfil dos dois. Para a pessoa saber que o que o marido faz não é pessoal. O que ele faz é o perfil dele, e o que ela faz também. Então, quer dizer, já tinha, naquela época eu já fazia umas loucuras assim que, enfim, Não, e e a deu muito busca certo. por entender a pessoa que está com você é super importante. A gente tem que entender que cada pessoa reage, né, tem características diferentes. Então, se você não entender a sua parceira, quer dizer, vai ser muito difícil relacionar com ela. Né? É super, Naquela né, é época eu tinha fundamental isso. 28 anos, na época eu tinha 28 anos e tal, enfim. Só para E, contar uma coisa interessante aqui, né? O Danny, entre outras coisas, ele já fez um trabalho de coach comigo no passado. Ele me passou uma tarefa que era ler um livro que se chama As 5 Linguagens do Amor. Né? E nesse livro a gente aprende o quê? Que cada pessoa tem uma forma que entende como é receber amor. Né? Então, se eu entendo recebendo elogios, recebendo palavras, e a outra pessoa recebe só entende que está sendo amada se recebe coisas físicas, não adianta eu falar para ela, eu tenho que mostrar através de coisas físicas. Né? Então, assim, cada pessoa tem uma maneira de receber. E esse livro deixa isso muito claro, é muito bacana. Né? Eu não vou lembrar agora de todas elas, mas né, das características aí, acho que são 5 tipos, né, que eles falam, as 5 cinco tipos, linguagens do amor. Né? cinco linguagens do amor. E, então, isso é muito bacana, quer dizer, a gente entender a pessoa que está com a gente. Né? E essa relação também vai, inclusive, com o lado espiritual também, entender a nossa relação com Deus. Né? Você tem que ir atrás, tem que buscar entender tudo isso. Ô Chico, até vou colocar uma característica importante nisso, né? A gente costuma dizer nos relacionamentos o seguinte, né? Que a primeira coisa, você tem que amar a pessoa, é a primeira. Se você ama a pessoa, show de bola, dá pra gente fazer um trabalho. Depois, você diz que ama, você verbaliza para ela que ama, ou aí a pessoa ainda não verbalizou. Então, no primeiro processo, tá, agora estou verbalizando que ama. Eu falo que ama, verbalizo, show de bola. A terceira, você tem atitudes que condizem com o que você está falando. Puxa, acho que não, fiz isso. Bom, fazemos um trabalho. Bom, agora sim, legal. Eu estou tendo atitudes de amor. Pô, então agora Correspondem à tá sua tudo fala. certo. Exatamente. Não está certo ainda, falta mais uma. Ela se sente amada pelas atitudes que você tem. Essa é a grande pegada, né? Não adianta você simplesmente amar, você dizer que ama, você ter atitudes de amor, mas será que as atitudes que você tem, ela recebe com amor? Será que a forma que ela se sente amada? Aí entra o livro aí que você está se referindo, que você leu. Então vamos lá. Aí se a gente falar sobre Tem isso, gente aqui perguntando assim, né, que você tem que fazer uma outra live só para falar desse livro, sobre essa questão dos relacionamentos. Isso aqui é um tema também que agrada muito. Né? gente, top demais, top demais. Se deixar, a gente vai falando. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui, então, né, para a gente alinhavar. Então, nesse momento, eu entendi essa namorada minha na época, né? E foi de grande valia. Então, aí fiz esse processo, conheci a minha esposa. Logo depois aconteceu algo importante, que eu estava com 33 anos e eu percebia que eu precisava andar mais, né? O tempo de Deus, eu estava. Aí entra também o nosso tema, né? Eu deixando no tempo de Deus, eu percebi que eu estava procrastinando, eu percebi que eu já estava numa zona de conforto, tanto em relacionamentos, na minha vida pessoal, minha vida afetiva, como também na empresa. Inclusive no relacionamento com meu pai, né? De empresas também. E eu participei de um curso chamado Empretec, do Sebrae. Né? E o que é esse curso? Ele fala sobre metas, é um curso de empreendedorismo, metas e metas e metas. Só que para mim, como empreendedor, não teve muita valia. Eu, mais uma vez, transformei aquilo para o meu lado pessoal. E quando eu voltei desse curso, eu conversei com a minha esposa, eu estava namorando com ela, e disse a ela, né, olha, eu preciso dar passos na minha vida, né? Tanto na área empresarial como na área pessoal. Eu disse, olha, eu já estou com uma certa idade e falei das minhas percepções para ela e disse, olha, como é que é? O casamento, como é que fica? Você tem intenção? Como é que é? Quais são as suas intenções para comigo, né? Ela falou, demorou. Demorou.
entendeu? E aí foi quando ela falou, demorou, e o mês se abriu, falou que já era o momento dela. Enfim, tudo aquilo que estava no meu coração estava no dela também, né? E a partir de então, nós falamos, então vamos colocar datas, né? Coach é data, né? Coach não tem como fugir. Vamos colocar data nisso então. E marcamos para o próximo ano, né? Isso foi em 2004, né? Nós marcamos para o próximo ano. E legal, então fomos comunicar a família, ficamos noivos, né? Só que daí, só não, né? Aí veio a maior prova para mim de amor de Deus para comigo, de tudo aquilo que eu estou hoje nessa live falando para vocês, né? Passado um tempo, a Cíntia sentiu que ela estava grávida. E aí nós fomos fazer um exame e deu positivo. Ela falou assim, nossa, peraí, vamos fazer outro, vamos. Deu negativo? Eu falei, não, vamos fazer agora a contraprova. Aí deu positivo. E eu Nossa. conversei com um amigo, eu liguei para o amigo da época, né? Falei, Alberto, a Cíntia está grávida. E ele falou para mim, Dene, a graça de Deus chegou na sua vida, né? Assim como o anjo Gabriel veio falar para Nossa Senhora, né? Ele falou, a graça de Deus está na sua vida. E Naquele você não era momento, casado ainda. Você está não, planejando não, um dia não, casar, no seu três tempo, na sua semanas, meta, mas a vida veio com outro três, tempo, né? 3 semanas depois que nós tivemos essa conversa. Aí eu falei, aí, né, caiu a ficha minha, né, de que, de fato, tudo se encaixava, não tinha nada de errado, estava tudo certo. E aí tem uma outra situação ainda bastante interessante. A Cíntia, ela usava um chip holandês chamado Implanon. Então, ela é um chip anticoncepcional, subcutâneo, onde a eficácia dele era quase 100%, né? E aí veio o questionamento dela, junto à irmã dela, inclusive, que colocou: peraí, tem uma coisa errada, a irmã dela falou, né? Ela usa o chip, é impossível ela engravidar. Não tem como ela engravidar. Esse chip tem 100% de eficácia. Eu falei assim, pois é, né? Mas para Deus não tem essa, não. É que Deus, não, peraí, para Deus não tem esse negócio de eficácia, não, né? E eu fiquei muito seguro e não tive muita, não dei muita bola para essa conversa. Mas, por conta até do profissionalismo da irmã dela, ela falou, peraí, eu preciso checar, preciso dar uma checada nisso. E ela ligou pro pessoal do implante, isso nunca tinha acontecido com ela, e falou assim, olha, aconteceu um caso assim, mas ela não disse que é nesse contexto, né? Ela falou assim, olha, tive um problema, a pessoa usava o Implanon e engravidou, como é que eu faço agora com a minha cliente? Para testar lá o Implanon, para testar a empresa. Ela falou assim, olha, eu acho que você não leu direito a bula. Olha na bula que lá tem o percentual de erro. O percentual de erro é de 1%. Só que o que para ele é um percentual de erro, para mim foi o percentual de acerto. Foi 1% que Deus colocou na minha vida. Me arrepia de falar sobre isso, né? Foi 1% que Deus colocou como presente para mim de tudo aquilo que eu vivi. E o Caicão. Deni, acho que tem uma coisa linda, né, para a gente comentar aqui, que eu acho que é super importante, dentro dessa busca de entender o tempo de Deus e até que ponto a gente é dono do nosso tempo, né, e procrastina ou não, porque pode ser até o contrário, querer fazer demais e não esperar, aguardar também, né? Mas mais importante do que entender o tempo de Deus é aceitar, né? Porque ele poderia ter feito tudo isso, você entender tudo isso, mas fica relutando. Aí é o nosso ego querendo falar e não aceitar as decisões, né? Porque é muito fácil falar, não, realmente eu planejei dessa forma, tem que ser assim e tal, agora não está na hora certa, vamos fazer isso lá na frente, né? E tomar uma decisão, de repente, aí, de interromper uma gestação para poder casar, depois fazer as coisas e tal, né? Mas será que realmente a gente está sentindo a vontade divina fazendo isso, né? Ainda mais numa coisa que se mostrou totalmente improvável, né? Então não adianta a gente querer falar em seguir o tempo de Deus se a gente não tiver predisposição para tomar decisão e aceitar as decisões dele, né? Então, seguir o caminho. Porque é muito fácil falar, eu vou escutar. Bom, e aí, se ele falar para você ir para um outro caminho agora, você vai? Né? E seguir a intuição é sempre assim. Porque muitas vezes vem ideias que não têm a ver com aquele planejamento tradicional. Elas vão te mostrar um outro caminho. E se você não seguir, né, ele vai falar, amém, tudo bem também.
né? Mas será que você vai ser tão feliz assim? Né? Será que era a melhor decisão? Né? E aí a gente vai ver agora se foi a decisão acertada, se não foi, se quando a gente segue a intuição é realmente a melhor decisão. Né? Eu vejo, essa é a premissa de todo o processo, Chico. Na verdade, assim, é um caminho que eu enxergo, né, na minha experiência, eu enxergo assim. É um caminho que eu estava em contato com ele, que eu estava buscando, e essa busca, ela veio, eu tive, eu costumo dizer assim, né, com muita tranquilidade. Eu tive 6 namoradas legais, todas elas tinham desejo de casar, e todas elas dentro de um contexto, família boa. Para mim, eu também, durante o tempo que estava com ela, eu estava muito bem, certo? Então, eu percebi que não era o momento do casamento para mim. Eu tinha essa percepção dentro de mim. Não era nada com as pessoas, nada. Então, eu tinha essa percepção. Não era. Meu cunhado, ele dizia assim: tá bem de namoro, basta ela querer um negócio mais sério que ele pula fora. Ele dizia sempre isso para mim. Mas hoje eu sei o porquê disso, né? Essa docilidade. Aí entra um pouco no nosso conceito de intimidade com Deus, que é o meu conceito que eu desenvolvi na minha experiência, né? Cada um tem a sua. Essa intimidade com Deus é estar junto dele, acreditar nele, ter a fé, né? De que ele é o Senhor desse processo todo e entender, eu acho que fez essa tranquilidade na minha vida e, como você disse, de aceitar e ter pessoas ao meu redor que me davam sempre a luz. Eu sempre fui muita luz para as pessoas que estão ao meu redor, mas nos momentos cruciais vinham pessoas e falavam 2, 3 palavras. O Alberto, ele veio e falou isso. O padre veio e falou isso. Algumas outras pessoas, eu posso citar outros nomes de pessoas que falaram poucas palavras para mim que mudaram o meu rumo. Então, quando veio a questão da gravidez, e eu percebi o ambiente, e esse amigo, o Alberto, me falou isso, eu falei, faz todo sentido, é isso. E aí eu morava em Bragança, me mudei para Extrema, e nós casamos no civil, no primeiro ano, 2005, para casar na igreja em 2006. E aí tem uma curiosidade, né? Em 2006 nós casamos na igreja, uma cerimônia bem reservada, e o Kaique pôde entrar na igreja, né? Ele entrou, a Mariane, minha sobrinha, entrou com ele. 2 anos, hein? Tinha 1 ano. 1 ano, nossa. 1 aninho. Pequenininho. Ele entrou, e quem fez o meu casamento foi o padre Alessandro, que estudou comigo, naquela época da filosofia. E na hora de fazer a homilia do casamento, tinham só pessoas especiais na igreja, ele virou para mim e falou, olha, eu te conheço muito bem, sei da sua história, você gosta de falar, tem conteúdo, né? Então você vai ser o autor do seu casamento. E deu o microfone para mim para fazer a homilia do meu casamento. Nossa! Na hora eu falei no ouvido dele, né? E aí me deu, e estava a Cíntia do lado, com a Cíntia do meu lado, sentada, o Kaique no colo da avó. E eu comecei a falar, não, foi muito fácil fazer, porque todas as pessoas que estavam ali no casamento são pessoas que faziam parte da minha história, depois que eu percebi. E eu fui olhando para poucas pessoas, né? Coisa de 15, 20 pessoas. Eu fui olhando para as pessoas e contando a história da minha vida ali junto e chegando até a Cíntia, né? E as pessoas ali faziam parte, né? Assim como a irmã dela, como a prima dela, fazia parte da história recente meu, da Cíntia e do Kaique. A irmã dela que fez o parto, né? Inclusive fez dos 2, a Nicole, que tem hoje 12 anos, o Kaique hoje tem 15, né? E fez, então, todos faziam parte da história. Então, eu penso assim, o quebra-cabeça, as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, todas, não com conforto, não talvez do jeito que eu quisesse, não do jeito que a minha esposa quisesse, mas as coisas estavam encaixando, o tempo de Deus estava ali. Mas houve uma ação para isso, né? Nós tivemos... Mas eu te pergunto, se fosse talvez daquela forma que você havia planejado, teria sido melhor? Ou pior? Tô perguntando, né? Teria sido melhor ou pior, né? Sim. É difícil imaginar, a gente não vive de ser, né? Mas você olhando, Mas né? Quando você aceita, né, e vive aquela realidade,
todos aqueles medos parece que eles vão começando a desaparecer e a gente vai entendendo, né, as coisas. E eu volto sempre nessa questão do medo, porque o que faz a gente não seguir a vontade divina e a nossa intuição normalmente é o medo, né? Então é O preciso medo, vencer esse medo. sim, o medo ele está ligado, eu, né, ligo à fé. Muitas coisas da minha vida não andaram muitas vezes. Aí eu faço uma análise, essa pergunta, respondendo a tua pergunta, eu não está no meu universo essa resposta, porque ela não está no meu universo a possibilidade. Eu entendi, e foi muito pertinente a sua pergunta, porque eu me lembro de uma situação assim, eu solteiro, eu dizia assim, nossa, como será eu casado, né? Puxa vida, tantos namoros legais que teve aí, que poderia ter casado, de uma certa forma, né? Mas eu não me vejo casado. Quando eu comecei, depois do curso, que eu tomei a decisão, isso saiu da minha mente e eu entendi o seguinte, que as coisas não tem que, muitas vezes, não tem que se ver, ela acontece. Quando eu percebi, ela já existia. Então, esse ser posto de outra forma, talvez é uma forma, se eu aprofundar nesse pensamento, uma forma de autossabotagem voltado para alimentar aquilo que me faz bem, alimentar algo que não é o caminho que eu traço, não é um caminho que eu faço, entendeu, Chico? Então ele não está na minha mente, né? O contrário é verdadeiro. Muitas coisas, isso eu teria N situações de vida para falar para você, onde eu não segui a minha intuição, eu não segui as coisas que Deus colocou para mim, que é muito claro os caminhos que eu passei, e por conta disso, hoje eu estou no caminho ainda. Então aí eu poderia falar muitos para você, das oportunidades que Deus me colocou, e eu não segui por livre-arbítrio, por não ouvir, por medo, por procrastinação, por falta de efetividade naquilo que eu estava fazendo. E aí eu tive um outro caminho. Então eu consigo elencar isso em várias situações. E aí me lembro de um comercial que marcou um pouco a minha vida, quando o comercial do Banco do Brasil. O comercial era assim, tinha uma família, né, uma jovem, que ia para a formatura da irmã. Acho que é mais ou menos assim. E aí tinha uma foto de uma família, né? Uma foto na cabeceira da cama. E assim a mãe falava assim, você vai na formatura? Ela dizia, eu vou. Aí naquele quadro, naquele porta-retrato, aparecia ela, o marido e o filho. Aí daqui a pouco, mãe, mas acho que eu não vou não estou afim de não. Aí nisso sumia a fotografia ali do lado da cama. Na verdade, era a decisão dela. Se ela tomasse a decisão de ir naquela formatura, ela com certeza iria conhecer o marido dela e criar uma família. Ela dizia que não, teria outro destino. Então eu vejo assim, a minha vida eu permeio dessa forma. E aí eu poderia estar falando aqui para você da lei da atração, né? De como é isso em 3, 4 lives ainda. Mas toda decisão é premiada dessa situação. Eu sei que eu vou ter uma história depois dessa decisão. E essa história vai ser a melhor que eu posso tomar hoje. Então, Chico, eu vejo assim, às vezes que eu não ouvi, eu percebi um caminho que não foi tão confortável. Às vezes que eu ouvi, eu tenho a convicção de que foi de fato confortável e tinha que ser daquela forma. E, inclusive, né, dando um resumo aí do meu casamento, quantas coisas eu passei no meu casamento, nosso casamento, a Cíntia, eu acho que está aí também, está numa atividade, mas, né, quantas coisas nós passamos e que cada coisa que eu passei, eu tenho os elementos para justificar que Deus está fazendo o melhor para mim, e eu tive que a ferramenta 1090 que eu te falei até numa oportunidade, né? 10 é o que fizeram comigo, 10 é aquilo que eu estou vivendo, 90 é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo, 90 é o que eu vou fazer com o que está acontecendo. Então, essa metodologia que eu uso, ela sempre dá certo e sempre eu linko as coisas de Deus, porque é amadurecimento, é evolução, é aprendizado, não é? E eu não fiz um roteiro aqui, mas vou já te falando. Estar nessa live hoje
já virou a página da minha vida, uma página, porque hoje de manhã, fazendo os meus preparativos aqui, eu tive insights fantásticos. Eu retornei a um. Você teve a opção, né? Aceitar ou não aceitar. Aí vem. E o fato de você aceitar te trouxe surpresas, te trouxe descobertas de vida, que se você não tivesse ido por esse caminho, você não teria chegado. É muito legal. Antes de você começar a contar essa parte, eu só queria falar, gente, pessoal, fique à vontade, podem fazer perguntas, coloca aí no chat pra gente, tá? Se a gente passar um pouquinho das 8 horas, não tem problema, tá? E assim, ó, tem gente já perguntando aí. Mas vamos deixar ele falar, então, essa parte, enquanto eu vou lendo as perguntas aqui que o pessoal vai mandando, tá bom? E aí, mas conta como que isso já conseguiu mudar, né? Só de parar para pensar e refletir sobre isso, como isso foi começando a mexer na sua vida atualmente, né? Que é muito legal, né, essa reflexão. Exatamente. Quando nós conversamos sobre a live e veio esse tema, eu falei, puxa vida, mas eu estava pensando em outros temas, né? Desenvolver outros assuntos. Mas eu fui fiel à nossa conversa e naquele momento tem coisa boa aí. Tem o dedo de Deus, né? Como diz o Roberto. Tem o dedo de Deus nessa história aí. Vamos para o desafio. Para algumas pessoas, amigos, eu coloquei, olha, tem um grande desafio hoje falar desse tema, né? E hoje, na preparação, eu retornei, porque o que aconteceu também, pulando um pouquinho na minha história, esse ano foi um ano onde eu me afastei um pouco de atender até, por conta dos negócios, né? A família da minha esposa está desenvolvendo muitos negócios e eu acabei desenvolvendo outros dons, aplicando outros dons que Deus me deu, que é estar fazendo negócios e organizando as finanças dela, né, da toda a família aqui. Então, eu me afastei um pouco dessa origem. Quando eu conversei contigo, eu até falei, eu sinto que estou um pouco longe daquilo que de fato eu gosto de ser. E hoje eu tive alguns insights, e aí, diante de toda essa história que eu falei para vocês, é importante salientar que a gente não pode vacilar, né? Nós precisamos estar sempre vigilantes. E hoje, na preparação, eu fiz 2 horas de preparação, e foi muito legal. Eu consegui sentir novamente, com muita intensidade, tudo isso que eu estou falando para vocês. Voltou para o flow. Voltou para o estado de flow. Voltou para o flow. Exatamente. Eu queria ficar nessa preparação o dia todo, Chico. Eu queria ficar legal. O dia todo ali de novo. E aí o que acontece? A live simplesmente é uma consequência de tudo aquilo, né? O desenvolvimento do assunto é algo natural que eu vivi, pude identificar tudo isso em cada momento da minha vida. Então agradeço a você aí, as conexões, né? Tivemos uma conexão, né, o Chico, no final de semana, né? Um outro momento a gente fala sobre isso, né? Muito interessante. E eu acredito muito nessas conexões. Por que eu acredito? Por conta que eu tenho experiências positivas, né? Muito positivas quanto a isso, né? Muito positivas. Então, hoje foi um dia especial, né? De estar falando sobre tudo isso aqui. Então, esse retorno, essa sensibilidade de entender como é que o seu Deus fala com você. Como que aquilo que você chama de Deus, chama do Criador, aquilo que você chama de mestre... Voz interior. Né? Oi? Voz interior. Voz interior, né? Como que ele conversa com você? Então, essa sensibilidade do tempo de Deus, ela passa muito próximo disso. Porque quando eu tenho algumas situações de vida aí, para relatar até, não vai ser o caso agora, de pessoas que acham, né, que o que está vindo na cabeça é de Deus. Mas para a gente identificar se isso é de Deus mesmo, nós temos que saber qual a conexão que eu estou fazendo na minha vida. O que está me influenciando, né? O que eu estou lendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou me alimentando ao longo da vida. Se justifica essa espiritualidade, né? Isso é importante. Isso que você está falando, gente, eu acho que é importante deixar claro que muitas pessoas têm uma compreensão errada da intuição, porque mistura na cabeça o que é intuição, o que é vontade, o que é o seu negativo falando, e aí coloca tudo no mesmo saco e fala, porque a minha intuição não funciona, não deu certo. Talvez você estivesse escutando os seus desejos, né? Uma outra coisa, tem lá o negativo querendo puxar você para outro lado. Então, quando a gente começa a perceber o mecanismo de funcionamento, né, e a origem da intuição, uma coisa eu posso afirmar para vocês, ela é sempre, sempre, sempre certa.
né? E intuição, por exemplo, é diferente de, né, quando você tem uma premonição. São outros sentidos. E a gente entendendo a origem da intuição, a gente começa a perceber que esses outros sentidos eles vêm de outros lugares dentro da gente também. Né? Que é diferente. A gente começa a perceber a grande diferença disso. Né? E com o tempo você percebe que fica muito claro isso. A grande dificuldade não é descobrir de onde vem e se realmente é a intuição. Isso com um pouquinho de prática a gente consegue. O mais difícil é ter a coragem. E isso só vem com a prática e com as decisões. Né? E aí eu queria aproveitar, já colocar inclusive aqui uma pergunta. A Ana Patrícia estava perguntando assim, você acha que ouvir a intuição, ou seja, a voz de Deus, nos impulsiona a não procrastinar? Né? E eu vou até colocar, a gente como colocou o tema, a gente falou em procrastinar, mas existe inclusive o lado oposto disso, que é você não conseguir parar e fica fazendo tanta coisa e não escuta Deus falando, ei, calma, vai devagar, talvez o caminho seja outro. Né? Às vezes a gente segura, não quer fazer, deixa nas mãos de Deus. Mas também tem um outro lado, você quer fazer só a sua vontade, que talvez seja um pouco até o processo que você estava um pouco antes disso. Né? Fazendo, sem parar para ouvir. Não era nem procrastinando, mas fazendo, né, sem sentir. Né? Então, voltar para esse equilíbrio, acho que tem um pouco desse aspecto. Né? E aí, o que você acha? Assim, como é o teu ponto de vista, no sentido até como profissional, quando você tem que orientar as pessoas? Né? E aí, como é que a gente, né, essa intuição, como é que funciona isso, né, e se ela impulsiona realmente a gente a agir? A pergunta é muito boa, Ana Patrícia. Ana Patrícia, você está me falando o quanto que a intuição... Vou repetir. Você acha que ouvir a intuição, ou seja, a voz de Deus, nos impulsiona a não procrastinar? Então, vamos lá. Existem os conceitos, né? Muito boa pergunta, Ana Patrícia. A procrastinação, ela age em várias áreas, certo? Em várias áreas da vida. Então, a intuição, ela pode me levar a não procrastinar numa determinada área, mas pode me levar a procrastinar em outra. A intuição, quando ela vem originada dessa intimidade com Deus, ela traz sabedoria. E quando você foca numa situação e você se deixa à vontade, aberta, à vontade, a sua intuição de fato, à vontade, o que Deus quer de você, nesse sentido, quando você foca, vem a sabedoria e você não só vai deixar de procrastinar, como você vai tomar a melhor decisão naquela área que você... Assim, né? Aquilo que poderia demorar um tempão fazendo de uma forma mecânica, você resolve em segundos. Né? Olha, eu vou falar uma coisa hoje para você. Eu tinha muitas coisas. Hoje eu vou tirar para escrever algumas coisas e tal, né? E eu falei assim, não, para, não tem que escrever nada. A preparação minha para a live, né, é estar próximo de Deus. Então, eu aprendi algo assim, vale muito mais meia horinha de você estar concentrado, em sintonia com esse Criador, do que livros que você vai ler, né, em determinadas situações, porque você, tirando de você, a coisa acontece. E muitas vezes a tua preocupação é uma preocupação humana, que você precisa fazer isso, fazer aquilo, mas a solução e a sua centelha divina interior, ela vai te dar o discernimento. Então, respondendo mais diretamente a você, Ana, não. Né? Ela não vai te deixar, a sua intuição aguçada, ela não vai te deixar exatamente sem que você procrastine. Se você tiver com essa intuição, aonde você botar o foco, você vai ter o discernimento de sabedoria. E vai saber exatamente se você de fato está procrastinando, que essa é a linha tênue, né, Chico? É saber se é procrastinação ou é tempo de Deus. Então, essa intimidade, ela vai te dar sabedoria para ter o discernimento. Será que estou procrastinando? Ou será que, de fato, eu tenho que aguardar um pouco mais? Ou eu tenho que tomar a decisão, ir atrás desse negócio, eu tenho que falar com aquela pessoa, eu tenho que tomar uma decisão nesse cenário que eu estou vivendo. Então, ela vai te dar a resolução e discernimento. Agora, se vai deixar de procrastinar ou não, aí é a consequência disso, é o foco disso que vai determinar. Não sei se eu consegui ser claro. E parar de fazer alguma coisa, né, não fazer, nem sempre é procrastinar. Às vezes é guardar o tempo certo.
Né? Não adianta, a gente queria às vezes fazer também é complicado, a gente vai comer fruta verde. Né? Ou seja, não chegou na hora, às vezes tem que simplesmente parar e aguardar. E aí a coisa vem, e aí você surfa aquela onda de novo. Né? Ou seja, aquilo que a gente estava falando, né? O problema pode ser tanto para não querer fazer nada, como querer fazer demais. E o tempo, às vezes, é mais suave. Espera, aguarda que a onda vem, e aí você vai tranquilo, você vai no flow e a coisa vai andando. Né? Então, sentir esse tempo é estar ligado com Deus. Né? Isso é fundamental. Exatamente. Exatamente. Equilíbrio, né? A palavra é equilíbrio. Você não pode deixar. Toda vez que você foca muito numa área, inclusive, se você focar muito na espiritualidade, você deixa de lado coisas importantes. Quantas pessoas que frequentam cultos, frequentam igrejas, se deixam levar pelo movimento espiritual, que, numa certa forma, é muito gostoso, né? Como eu falei, eu gostaria de ficar no meu flow aí o dia todo hoje, mas eu tinha outras coisas para fazer também. E acaba negligenciando o marido, negligenciando a educação de filhos, o trabalho, enfim. Então, tem que estar plugado para poder ter esse discernimento, e aí esse discernimento vai te trazer o equilíbrio da decisão. Mas é bom deixar salientar, é desafiador, é diário, né? Tem que estar atento, como dizem, né? Orar e vigiar, né? Você tem que estar o tempo todo ligado para que você não, de fato, não foque numa coisa só, deixando a outra de lado. É o equilíbrio. Eu já caí nesse erro e eu digo que realmente foi um erro. Então agora a busca pelo equilíbrio realmente é importante. Pessoal, mandem aí. Se alguém tiver dúvida, por favor, fala, pergunta. Estou vendo até que é o Kaique que entrou aqui, ó, já falamos do Kaique. Kaique. De repente deve ser seu filho que está aí com a gente, sua esposa. Pessoal, quem quiser comentar, falar alguma coisa, por favor. A gente já passou um pouquinho das 8, não tem problema, mas estamos aí. Como hoje a gente começou um pouquinho mais cedo, né, por conta de ser sexta-feira, mas temos aí um tempinho ainda. Gente, não é, como eu falei lá no começo, sentir esse tempo de Deus e essa vontade de Deus não é uma coisa simples no primeiro momento. Mas quando você determina que você vai fazer isso, que isso é importante para você e começa a buscar esse caminho, você começa a aprender. E vai aprendendo. E aí, como o Dani falou, você não consegue viver de outra forma. E toda vez que você esquece, sai, entra no mecânico, aí você, opa, olha só, estou saindo fora, como era bom lá, vamos voltar para aquele caminho de novo. E é um exercício de erro e acerto, e vai indo, até que você vai ficar mais tempo entendendo isso, né, com essa consciência, e menos tempo, né, fora dessa consciência, querendo a sua própria vontade. Né? Tem uma coisa dele que eu queria, para completar, que é a questão do livre-arbítrio. Né? Isso é uma coisa que a gente pode se perguntar, e é muito sutil também, assim como nessa questão de procrastinar ou não, até que ponto escutar e tomar, né, e sentir a vontade de Deus para a minha vida realmente é agir com o meu livre-arbítrio. Ah, mas a vida não é minha, então eu não posso fazer o que eu quero. Né? Por que eu preciso escutar a vontade de Deus para a minha vida? Né? As pessoas que estão talvez começando aí tentar entender isso, pode se perguntar. Né? Então, e se Deus vai fazer e vai acontecer, será que realmente eu tenho esse livre-arbítrio? Né? Isso é muito fundamental. Começar a questionar isso vai levar a gente a entender melhor a nossa relação com Deus. Até que ponto eu tenho, mas tenho que usar, ou não tenho que usar? Né? Como é que você enxerga isso daí? Chico, eu enxergo da seguinte forma, sabe? Seguir a vontade de Deus já é o livre-arbítrio. Fantástico. Já é o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, porque Deus, o universo, enfim, a vida, nos dá essa liberdade. Então, o fato de eu, por exemplo, escolher o caminho que eu escolhi, já é o meu livre-arbítrio. Como também não escolher é livre-arbítrio também. Eu vejo o livre-arbítrio com muita tranquilidade, que é a nossa liberdade. Né? E a liberdade está muito linkada ao conhecimento, tá ligada à evolução, aquilo que de fato eu desejo. Né? Eu desejo algo, eu vou ter, e eu costumo dizer assim que a nossa vida é um plano, você planta e colhe, é ação e reação. Né? Então, tudo que eu planto, eu vou colher. Não dá para plantar tomate e colher maçã. Né? Mas então, o livre-arbítrio passa por isso. É o meu livre-arbítrio se eu quero seguir a vontade de Deus ou não. Acho que é simples. Não sei se atende a sua
Sua Sabe pergunta? por que que eu estou perguntando isso? Porque, assim, quando a gente começa a tentar ouvir a intuição, perceber, algumas vezes vem algumas orientações, né, que são contrárias à nossa primeira vontade. E aí a gente tem que se perguntar: eu faço o que eu quero ou vou fazer aquilo que eu estou sentindo que é o melhor, que a minha intuição está me mostrando, né? Mas, E aí, desculpa, mas faz aqui você falou, desculpa te interromper, mas eu vou pegar o fio da meada. Faz aquilo que você está sentindo que é bom para você, você está sentindo isso. Então, para mim, é isso. Então, quando acontece uma situação, eu vejo, eu sinto que mas aí tem uma coisa importante, né? Esse sentir, voltamos ao conceito que nós vimos lá atrás, esse sentir, esse fato dessa intuição vir, eu tenho que avaliar como estou. Você imagina que você está numa vida onde você traz sua esposa, você sai para balada final de semana, você está numa vida de desregrada. Aquilo que você sente, imagine só, chegou um momento, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. E eu estou numa vida desregrada dentro desse contexto. Não tem como essa coisa vir de dentro ser genuína. Ela vem com muitas interferências. Interferência de amigo, interferência de ambiente, né? Vem cheio de interferências. Então, para que a gente possa estar aguçado nessa decisão, é preciso manter essa intimidade com essa atmosfera espiritual, esse equilíbrio. Então, por isso que eu digo que é um desafio, né? Precisamos pensar bem. Então, não tem uma resposta para você única. Ah, eu sigo isso ou sigo aquilo. Não, porque vai depender de como você está. Por isso que no trabalho de coach, nas primeiras sessões, a gente faz como se fosse uma limpeza espiritual, aí, dá uma geral na vida da pessoa, para que as decisões que ela tomar a partir de quarta, quinta sessão sejam o mais genuína possível, né? Que está aqui dentro. Nós precisamos tirar os entraves. Tem uma dinâmica que acontece nas aldeias de vida, que é uma dinâmica simples, onde eles colocam o crucifixo de Jesus, né, Jesus morto na cruz, todos próximos. E aí faz uma dinâmica de lembrar aquilo que você fez, que você julga de errado, os pecados, né? Era um contexto católico, né? Dentro da igreja católica, os pecados. E cada vez que a pessoa lembrava de um pecado, dava um passo para trás, né? E aí, quando chegava no final, fazia uma dinâmica, as pessoas estavam tudo longe, né? Que a pessoa ia motivando. O que eu vejo de interessante nessa dinâmica? Não é exatamente o pecado, não é exatamente o Jesus ali. É que quanto mais eu faço, eu tenho situações que fogem, que me distanciam desse ser superior, divino, dessa centelha divina, desse Deus, de Jesus Cristo, menos eu vou ter o discernimento bom para as minhas decisões. É por isso, Dene, que na nossa proposta aqui dessa temporada é justamente esse ponto. Reprogramação mental com base na espiritualidade. Por quê? Porque é uma coisa que o Chico sempre fala. A lei da atração, ela é uma coisa que funciona, né? Essa famosa lei da atração, sim. Só que é o seguinte, você está no nível de atrair tudo o que você quer ou tudo que é bom para você. Que há uma diferença. Coisas bem diferentes. Né? Que é justamente o que você está falando. Quer dizer, a minha vida é desregrada, eu trago minha mulher, eu vou para balada e tal. Até que ponto essa intuição ela é divina mesmo? É uma intuição de dentro. Ou é, né? Blá, 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 do daqui de fora. Do daqui de fora. Entendeu? Então, esse é o ponto muito importante. Então, primeiro tem que ter. Quer dizer, você pode até ter vontade, mas você tem que fazer ela paralela com o seu nível, com a sua elevação, realmente. Né? Isso não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com uma questão de você estar bem com o mundo, de você estar alinhado com Deus, com a natureza. Né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Fantástico. Faz sentido, então, para você, né, Maia? Claro, claro, total, total. É justamente essa a nossa proposta aqui. É justamente. Falando em imersão, pessoal, só quero deixar o recado aqui para vocês não esquecerem, né? Já sabem, dia 25 e 26, imersão de 2 dias, reprogramação mental com espiritualidade. Junto com o Chico e comigo, nós vamos fazer um plano do futuro brilhante, que é você traçar todas as áreas da sua vida, colocar o que você quer, mas nós também vamos te explicar como que você vai manter o nível, literalmente, né? Vamos manter o nível para que essas coisas venham bem. Então vem com a gente, 25, 26, link na nossa bio,
parcelamento até 12 vezes. Se precisar de um desconto especial, fala com a gente. Não perca essa chance, hein? Depois esse curso é gravado, não vai ter a nossa mãozinha ali junto com vocês, tá? Muito bom. Olha, Deni, é fantástico tudo isso. Claro, claro. Desculpa, só quero pegar um pouco a fala do Brian, que dentro da tal lei da atração, né, nós temos um quesito importante que todos negligenciam, que é a ausência do conflito, né? Então, a ausência de conflito é nada mais do que nós estamos falando aqui, né? Quando você está cheio de conflito, cheio de impedimentos, você não consegue com clareza ter aquilo que de fato é para a sua vida o melhor. E também outro quesito é a questão da evolução, né? Muitas vezes, o que a vida te coloca, ou essas intuições que nos colocam, elas nos oportunizam momentos de evolução. Então, quando a gente está conectado com o divino, conectado com essa centelha divina, nós estamos abertos ao sofrimento, o sofrimento de evolução. A gente sabe que aquilo é só aquele processo. E depois vem coisas boas. Então, a evolução, ela permeia por isso. Então, o que você está falando faz todo sentido. E primeiro fazer essa limpeza, para a pessoa de fato saber o que ela quer, né? Qual é a metodologia que ela vai usar ali. E ausentando dos conflitos, ela pode evoluir e chegar naquilo que de fato é bom para ela. Desculpa, Chico, eu te interrompi. Imagina, não, que é isso. Eu ia falar justamente assim, que o assunto é tão gostoso que a gente precisa marcar uma outra mais para frente, para falar, inclusive, daquela questão do amor, de como as pessoas entendem o amor. Aquele é um tema muito legal, você domina muito bem. As pessoas, inclusive, que estão assistindo, depois guardem essas perguntas, essas vontades de outros temas, para a gente, depois a gente vai perguntar para vocês, né? Para a gente trazer realmente novas lives, porque tem aí sempre muita coisa gostosa para falar. Né? Eu queria aproveitar e agradecer de coração, né, o Deni Mauro, que está aí, né, que veio realmente, que aceitou esse desafio, está falando desse tema tão sutil, tão delicado, né? E assim, a gente às vezes fica esperando sempre uma resposta, mas a maior resposta eu acho que é a reflexão. É chamar a reflexão, para que cada um consiga encontrar, né, dentro de si a sua verdadeira resposta. Né? Pode parecer uma coisa meio subjetiva demais, mas eu não tenho como dar a resposta que Deus daria para você, porque Ele só vai dar para você. Ele não vai falar, olha, a resposta do Francisco é tal, para o Deni. A gente pode até ouvir Deus falar através das pessoas, de coisas assim, mas não é que Ele vai estar mandando toda hora, né, a pessoa vir te fazer o pombo correio. Não é assim que funciona. Né? A tua intuição vem para você e você tem que saber perceber, né, com a sua realidade. É para cada um, é individual. Né? Então isso é fundamental, né, nesse caminho, nesse percorrer aí. Mas é isso. Olha, muito legal, adorei participar assim contigo. Quero agradecer muito também, Deni, foi muito bom. Foi muito bacana. Lembrando que essa semana não acabou ainda, amanhã é sábado, e sábado temos ainda uma live com o Josafá, que é um pajé, que vai falar sobre espiritualidade na Amazônia, vai ser muito bacana. Amanhã é às 8 horas da noite, não é às 9, né? Por ser sábado também, a gente está segurando um pouquinho mais cedo. Então não percam, vai ser muito legal. E segunda-feira, continuamos outra vez. Segunda tem a live da Ana Patrícia, depois temos o Alexandre Guedes, e aí terminamos com o Brian e comigo essa semana de reprogramação mental, essa temporada, né, de 2 semanas aí, e no sábado e domingo tem a imersão. Então participem, que vai ser muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Espero que tenham curtido hoje, um beijo para todos, fiquem com Deus, abraço, sigam o caminho dele, que vale a pena. Brian, quiser... Eu só queria deixar uma mensagem do pessoal que está na live, né? Claro. E o mais importante de tudo isso, né, dessa questão da procrastinação, essa questão dessa intimidade com Deus, a intuição, é a gente focar no seu espiritual. Né? O mais importante é aproveitar das benéficas que a sua fé ela te proporciona. Procura saber, né? Quais são as benéficas? Então, procura tirar essas benéficas. Nós temos católicos aqui, nós temos evangélicos, nós temos, enfim, N crenças, né? Pessoas que têm os N mestres. Então, o mais importante é usufruir, é você viver essas benéficas que a sua fé lhe traz. Simples assim. Quando você usa dessas benéficas que a sua fé lhe traz, as coisas começam a acontecer. E aí a intuição fica mais aguçada,
A procrastinação, ela vai, quando você menos perceber, ela já está saindo, você já está sendo mais produtivo para isso. E aquilo que tem que deixar, como o Chico bem frisou, né? Tem coisas que a gente tem que deixar mesmo. Você vai deixando que daí esse universo conspira. Quando você perceber, aquilo já se resolveu. Você nem precisou da sua ação. Essa é uma experiência que eu tenho. Muito grato, grato ao Chico, grato, Brian, pela oportunidade de desenvolver o assunto. Imagina. Que legal. Um abraço a Valeu, todos, gente. pessoal. Obrigado, Amanhã, então. 8 horas, de volta aqui.